That's what I know. É isso que eu sei. Vamos falar sobre isso. Tulsi Gabbard mencionou que a União Europeia quer guerra com a Rússia. Ursula von der Leyen é uma das principais forças que pressionam por uma guerra com a Rússia. Von der Leyen está centralizando a autoridade em torno de si mesma e da Comissão Europeia. Ela fez isso durante a Covid-19 e também por meio da política de censura, que levou à punição de jornalistas, simplesmente por fazerem um jornalismo que contradiz a linha oficial da UE. E agora, aqui está o que Ursula von der Leyen disse em resposta à declaração do governo Trump que impôs restrições de visto. Basicamente proibindo várias figuras do complexo industrial de censura da UE de entrarem nos Estados Unidos. A liberdade de expressão é a base da nossa democracia europeia forte e vibrante. Temos orgulho disso. Nós vamos protegê-la, porque a Comissão Europeia é a guardiã dos nossos valores. Eles estão protestando ou condenando a decisão dos Estados Unidos de impor restrições de viagem a 5 europeus, incluindo o comissário Thierry Breton, que é o mais conhecido entre eles. Quero dizer, essas eram figuras de ONGs que elaboraram listas dos chamados proliferadores de desinformação e má informação. Nós aparecemos nessas listas constantemente por fazer jornalismo que contrariava os objetivos da União Europeia e do governo Biden, os objetivos imperialistas, os objetivos pró-guerra. E ninguém jamais se deu ao trabalho de contestar os fatos ou debater conosco com base nos méritos. Aaron, você foi nomeado principal disseminador de desinformação sobre a Síria por qual grupo patrocinado pela União Europeia, pelo Departamento de Estado e por Bill Gates? O Instituto para o Diálogo Estratégico. Engraçado, em Doha eu encontrei uma das pessoas que estava por trás daquele chamado estudo. E como foi isso? Bem, sabe, o que eu ia fazer? Pensei em pegar o celular, mas quem se importa? Aquele estudo foi uma piada. O Guardian levou a sério, mas quem leva o Guardian a sério? Então, sabe, decidi deixar pra lá. Who takes the Guardian seriously? So, I decided to let it be because you destroyed the Guardian reporter because you called him and asked him to. Você destruiu o repórter do Guardian porque ligou para ele e pediu que sustentasse as alegações sobre você, e ele não conseguiu. Era só um incompetente. Mas o Instituto para o Diálogo Estratégico tinha todos aqueles tipos ligados à mudança de regime na Síria, da classe das ONGs árabes, meio próximos do Qatar, da Syria Campaign, que basicamente vieram e escreveram um relatório. E acho que houve doações ao ISD para atacar você. Foi meio que um trabalho de mercenário. Então você encontrou um deles no Catar, claro. Eu teria sacado meu celular, mas você tinha alvos maiores, imagino. Hillary Clinton estava lá, então parabéns por isso. Eu só sinto que essas pessoas não importam mais. Então pareceu como bater em quem já está por baixo. Acho que todo aquele episódio mostrou o quão completamente vazias são essas alegações sobre espalhar desinformação. Eles nem conseguem citar um único exemplo de algo que eu tenha dito que fosse falso, e não conseguiram sustentar nada. Então senti que já tinha vencido essa batalha, e não valia a pena reabrir o assunto. Especialmente porque nem tenho certeza se o Instituto para o Diálogo Estratégico ainda existe. Quero dizer, quem presta atenção nessas pessoas, afinal? Mas esse é o tipo de grupo que agora enfrentou algum tipo de acerto de contas por causa do Trump. Imran Ahmed, who we have reported on at the Grey Zone. E Imran Ahmed, sobre quem já falamos no The Grey Zone, do modestamente nomeado Centro para o Combate ao Ódio Digital, que basicamente serviu como uma ferramenta do grupo de Starmer no Partido Trabalhista para primeiro destruir Jeremy Corbyn, pintando todos eles como antissemitas. Depois, ele se mudou para os Estados Unidos para atacar o mundo de Trump em nome de Biden. E eu revelei, por meio de e-mails de funcionários da embaixada israelense, e ao ligar para eles e para ele, que ele estava sendo pago pelo governo de Israel. Portanto, não tenho nenhuma simpatia por Imran Ahmed ser expulso dos Estados Unidos. Ele é cidadão britânico e estão transformando-o nesse tipo de militante contra a desinformação.
anti-disinformation campaigner, the Guardian is doing all this positive O reporting. Guardian está fazendo toda essa cobertura positiva sobre esse canalha. Na verdade, essa é uma das poucas coisas louváveis que o governo Trump fez. Claro que usar vistos e deportações por motivos políticos é algo questionável, mas eu realmente não tenho nenhuma simpatia por esses personagens. Isso também acabou revelando, sem querer, a hipocrisia da União Europeia e de Ursula von der Leyen, que agora tenta se apresentar como defensora da liberdade de expressão. Defendendo a liberdade de expressão, quando acabou de sancionar Jacques Bode, a quem você entrevistou para o The Grey Zone. Quem é Jacques Bode? O que está acontecendo aqui? Who is Jacques Bode? What is happening here? He's a retired Swiss Army colonel. Ele é um coronel aposentado do exército suíço. Trabalhou para a OTAN e tem sido um crítico da guerra por procuração na Ucrânia desde o início. Se você ler seus trabalhos, verá que ele apenas faz o ponto básico de que o Ocidente usou a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Exatamente o que temos dito há muito tempo. E ele usa principalmente fontes ocidentais. Nunca disse nada que eu tenha achado particularmente controverso. Às vezes, entre as pessoas que criticam a estratégia de guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, há aquelas que são abertamente pró-Rússia, que apoiam a invasão. Jacques Bode não faz parte desse grupo. Ele é simplesmente crítico da guerra por procuração. E por seus esforços, a União Europeia o sancionou, chamando-o de porta-voz da propaganda pró-Rússia e acusando-o de espalhar teorias da conspiração. Por exemplo, acusar a Ucrânia de orquestrar sua própria invasão para entrar na OTAN. Bem, antes de tudo, mesmo que isso fosse verdade, se ele realmente tivesse feito tudo isso, quero dizer, ou você tem liberdade de expressão ou não tem. E se você tem liberdade de expressão, então você tem o direito de espalhar propaganda pró-Rússia e o direito de divulgar teorias da conspiração. Mas essa ideia de que ele especificamente acusou a Ucrânia de orquestrar sua própria invasão, o que ele realmente fez foi, como ele mesmo apontou, citar uma entrevista com um ex-assessor de Zelensky, que desde então se voltou contra Zelensky, e que disse, anos antes da invasão russa, que um dia teríamos uma grande guerra com a Rússia e que esse seria o preço de entrarmos na OTAN. Então ele estava simplesmente citando o próprio assessor de Zelensky. E por isso, a União Europeia o acusa de espalhar teorias da conspiração. Aqui está algo de uma publicação suíça, a Swissinfo, sobre um ex-oficial de inteligência suíço que foi alvo de novas sanções da União Europeia. Eles observam que o governo suíço não cumprirá as sanções. Jacques Bode vive em Bruxelas, portanto, não tem permissão para viajar dentro dos países da UE e seus bens na zona do euro estão congelados. O jornal oficial da União Europeia afirma que o motivo das sanções é que ele seria, segundo eles, um porta-voz da propaganda pró-Rússia e que espalha teorias da conspiração. Mas, se você lê mais a fundo o artigo, que é desfavorável a Jacques Bode, não há nada ali sobre ele ser um agente estrangeiro da Rússia, estar na folha de pagamento russa ou conspirar com o Kremlin. Ele está sendo sancionado simplesmente porque, como ex-oficial de inteligência suíço, está fazendo declarações que irritam os entusiastas da guerra com a Rússia dentro da Europa. E ele é eficaz. Quero dizer, há muitas pessoas espalhando teorias da conspiração na Rússia, mas foi ele quem eles escolheram como alvo. Eles também miraram no Clube Valdai. Analistas ligados ao Clube Valdai estão agora sendo sancionados porque o clube levava ocidentais a Moscou, incluindo muitos analistas credíveis e brilhantes, para apresentarem suas análises. E agora isso não é mais permitido. Assim, a União Europeia declarou guerra à liberdade de expressão de maneiras que nem conseguimos imaginar nos Estados Unidos. É hipócrita e repugnante que von der Leyen tente se apresentar como uma espécie de defensora da liberdade de expressão, enquanto defende os líderes do complexo industrial da censura. Bem, também é hipócrita da equipe de Trump agir como se fossem defensores da liberdade de expressão enquanto atacam a União Europeia.
E claro, eles estão reprimindo a liberdade de expressão das pessoas que apoiam os direitos palestinos. Por exemplo, Jack Boud está sob sanções. Ele não pode usar seus ativos financeiros. Veja o que acabou de acontecer com Francesca Albanese. Eu a vi em Doha e está muito difícil para ela viajar porque todos os seus cartões de crédito foram congelados. Ela fez um procedimento médico nos Estados Unidos que teve de pagar do próprio bolso porque as sanções americanas cancelaram seu seguro de saúde. Então agora ela está arcando com a conta médica. Todo mundo é hipócrita aqui. Mas a União Europeia, sim, é bem irônico que reclamem enquanto perseguem Jacques Boud. Olha, eu não sei se ele já apareceu na RT ou não, os russos. Acho que ele participou talvez uma vez no último ano ou algo assim. Digamos que ele tenha aparecido na RT. Desculpe interromper, mas aquele artigo, eu queria destacá-lo, aponta que um dos motivos pelos quais ele pode ter sido sancionado é porque ele aparece no Dialogue Works, no qual eu participo. É um programa independente no YouTube, sem nenhuma ligação com a Rússia, mas que adota uma perspectiva multipolar e anti-imperialista. Mas digamos que ele aparecesse na RT todos os dias, tivesse até um programa lá. E daí? Você tem o direito de sancionar pessoas só porque elas participam de uma emissora estatal rival. Quero dizer, de novo, isso é um ataque à liberdade de expressão. E tenho certeza de que Jack Boud adoraria ser entrevistado pela mídia ocidental, mas não é, porque nossos veículos, em todo o espectro, são tão subservientes à narrativa da guerra por procuração. Como você apontou, fomos um dos poucos veículos a entrevistá-lo quando a Rússia invadiu, porque naquela época, a deferência à narrativa era tão generalizada que até os meios progressistas ficaram com medo. Tipo, não quero desafiar isso. Eu não quero entrevistar, por exemplo, um ex-oficial militar suíço que foi consultor da OTAN. Vozes como essa não poderiam ser ouvidas, muito menos ousar falar com um russo. Imagine isso. Mesmo falar com um crítico ocidental da guerra por procuração, simplesmente não seria possível. E é esse clima de covardia, em que não se dá espaço para pessoas que questionam a narrativa dominante. Isso, na verdade, ajuda a criar espaço para perseguir legalmente pessoas como Jack Boud, porque mostra que elas não têm o apoio da mídia institucional, que poderia causar um alvoroço por alguém ser punido por suas opiniões políticas. Sim, quero dizer, lidamos com esse tipo de coisa. Nós não somos formalmente sancionados no The Grey Zone, mas eles fizeram tudo, menos isso. Olha a nossa página na Wikipédia. Parece algo saído de um romance de espionagem. É insano. E o Jimmy Wales, aquele cara fazia parte do conselho do NewsGuard, que foi financiado pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado. Ele é basicamente um espião, o CEO da Wikipédia. Ele chegou a dizer pessoalmente que nos considera propagandistas russos. Então, enquanto The Grey Zone é listado como uma fonte obsoleta na Wikipédia, em violação das próprias regras da Wikipédia, o que significa que todas as nossas reportagens investigativas, que ninguém contesta, não podem ser citadas em lugar nenhum. Eles também quebraram as regras para criar nossa página apenas para nos difamar e denegrir. E isso depois alimentar em sistemas de IA que aprendem sobre The Grey Zone. Espírito respeitável. Jack Boud. Eles simplesmente o sancionaram de forma direta na União Europeia. São muito descuidados por lá. Talvez isso faça parte da tradição de sua cultura de valores ocidentais. Criminalizar pessoas por suas falas ou prendê-las por fazer declarações proibidas, verboten. No Reino Unido houve o Brexit, então eles não estão necessariamente na UE, mas é um país europeu que adora reivindicar o manto da civilização ocidental. Onde Greta Thunberg foi recentemente presa por segurar um cartaz declarando seu apoio ao Palestine Action, um grupo que nunca matou ninguém,
mas é classificado como organização terrorista no Reino Unido. Isso é feito para privar seus membros, que realizaram algumas das ações de protesto direto mais eficazes contra o genocídio israelense em Gaza, de seus direitos, segundo a lei britânica, de ter um julgamento com júri, porque os jurados continuam absolvendo-os. Numerosos membros do Palestine Action em prisões britânicas estão agora em greve de fome e com a saúde debilitada. Greta Thunberg foi ao Reino Unido para apoiá-los, segurando uma faixa com uma frase proibida, pela qual se pode ser preso lá. E como ela é tratada pela imprensa internacional? Com indiferença. Há muito pouco sobre isso fora das redes sociais. Em uma situação normal, em uma civilização decente, ela estaria recebendo o Prêmio Nobel. Mas em vez disso, o Prêmio Nobel vai para uma gusana belicista que pediu que Israel invadisse o próprio país dela. Então a máscara caiu. So the mask is off. The sort of O tipo de pilar central do que deveriam ser os valores ocidentais, aqueles que afirmamos promover ao redor do mundo pela força das armas, é a liberdade de expressão. E agora, o regime está se consolidando. A liberdade de expressão é uma ilusão. A objetividade jornalística e a liberdade de imprensa estão sendo desacreditadas e corroídas dentro dos Estados Unidos mais rapidamente do que provavelmente imaginávamos. É por isso que acho que a mídia independente é tão importante. E não estou falando apenas do The Grey Zone. Há muitos veículos independentes cobrindo isso, mas são os únicos. Não há discussão sobre o que está acontecendo com os grevistas de fome do Palestine Action no Reino Unido, ou sobre o fato de que o Reino Unido acabou de, ao que parece, proibir a frase globaliza a intifada após o massacre em Bondi Beach. Que piada. what a joke. Então se você dissesse algo como globalizar a intifada, É intifada. ou a intifada, isso ainda seria criminalizível. Sim, você pode dizer globalizar a intifada. Globaliza a intifada, isso aí. You can say I support plasticine action. Você pode dizer eu apoio a Palestine Action, mas não pode dizer Palestine Action. Então, sim, há todos esses aposentados sendo presos toda semana no Reino Unido por segurarem esses cartazes. E agora Greta Thunberg, que se tornou uma pária porque protestou contra o Holocausto do nosso tempo e fez isso colocando seu corpo em risco, e foi torturada em uma masmorra israelense depois de ser sequestrada em alto mar por tentar levar ajuda a pessoas sob cerco em Gaza. Nängst strutuiquenstad Prêmio Nobel. It's remedy sac grace events ou bracket hijimel. Only gives prizes to regime change assets. It's all over. Like our institutions are Acabou tudo. Nossas instituições estão totalmente desacreditadas neste ponto. E ao se desacreditarem, desacreditaram também o liberalismo, o que abre caminho para uma figura do tipo Nero como Trump, ou uma figura mais astuta e ditatorial no futuro, simplesmente consolidar o poder. Esse é o futuro. E a culpa é deles. É totalmente culpa deles. Não é culpa de Jack Bow. Não é culpa nossa. Não é culpa da Greta, porque ela não iria aparecer perpetuamente em reuniões da Fundação Rockefeller sobre o clima. A culpa é deles. It's their fault.